Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos para mais um encontro de Geografia e História. E nesse caso nós vamos analisar a organização do espaço econômico brasileiro. Vamos pensar o seguinte, concurseiro, concurseira. Como que o Brasil chegou no estágio que está hoje? Como que ele é classificado perante o mundo em relação à sua indústria, à sua agricultura, o seu desenvolvimento econômico em geral? O Brasil é visto por muitos estudiosos como um país de industrialização tardia, que vem implantando uma substituição de importações e com grande desigualdade social e tecnológica. Entenda uma coisa então, concurseiro, concurseira. Esse fato da industrialização tardia está relacionado ao ponto do Brasil não ter feito revolução industrial, ou seja, não ter inventado as suas próprias indústrias. E o que significa isso? As indústrias aqui instaladas, que vêm de outros países, as transnacionais e as multinacionais, levam para fora o lucro, ou a maior parte do lucro. E qual o problema nisso? O problema maior reside justamente nesse ponto, porque se o dinheiro ficasse dentro do nosso país, aqui ele seria reinvestido, ou essas empresas poderiam também se transformar em multinacionais que trariam dinheiro para cá. Então esse é um problema muito sério. Mas aonde que reside essa questão de nós não termos feito revolução industrial? Está na nossa herança colonial. O que vem a ser a herança colonial? Lembre-se, concurseiro, concurseira, durante um longo período nós fomos colônia de Portugal. E esta colônia se estende de 1500 até 1808. Por que 1808? Nesta data, Dom João VI, fugindo é uma questão de interpretação. Alguns dizem que foi uma fuga, outros dizem que foi um engano que o Dom João VI provocou, enganando aí o Napoleão e saindo da Europa, transferindo o Império Português instalado na Península Ibérica para o Brasil e transformando o Brasil em um império. Ou seja, nosso país se libertou daquele jugo colonial. Mas mesmo assim, só 100 anos depois de sermos um país independente, que começamos a inventar as nossas próprias indústrias e de maneira ainda muito precária, muito simples, não arrojada como se deu na Europa, na Inglaterra principalmente, na França, na Itália, depois nos Estados Unidos e no Japão. Concurseira, concurseiro, nossa industrialização também é chamada de tardia porque ela só ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, nesse processo chamado de substituição de importações. Por que substituição de importações? Veja o seguinte, as empresas multinacionais fizeram alguns cálculos e entenderam que trazer o carro da Europa, trazer o carro dos Estados Unidos para cá, ficava muito oneroso, a questão do transporte, isso encarecia o produto. Então eles desenvolveram uma análise do processo e viram que era mais fácil vir até aqui, instalar uma linha de montagem e vender aqui mesmo esses automóveis. Por exemplo, automóvel, porque são várias outras. Pegamos o carro que é mais visível para nós. E com isso, em nosso país, eles encontraram também leis trabalhistas muito mais flexíveis. Sempre se questiona a questão da CLT, que ela engessa o trabalho, que ela atrapalha a indústria. Mas as leis trabalhistas em nosso país, elas são mais flexíveis. Senão as empresas aqui não tinham se instalado. E não é um discurso ideológico isso, porque empresa nenhuma vai a um lugar que lhe dá prejuízo. Aqui se instalaram pensando nisso, automaticamente as nossas leis ambientais são mais frouxas nesse sentido. Elas não são tão rígidas como são na Europa e nos Estados Unidos. Então aqui essas empresas elas correm um risco muito menor de levar uma multa quando provocarem um dano ambiental.
E com isso, então, elas conseguiram substituir a importação que acontecia no nosso país. Também, em alguns casos, esse termo aí, substituição de importações, é entendido como um eufemismo, porque dá a impressão que o produto é brasileiro. Várias empresas de automóveis acabam colocando na sua propaganda: este é um carro brasileiro, este é um carro brasileiro. Não é de jeito nenhum, porque a empresa não é nossa e vale a pena você pensar sobre isso. Outro ponto também que deve ser analisado: o fato dessas empresas aqui terem se instalado não mudou nosso status de país pobre ou país subdesenvolvido, que nós estamos fazendo uma força muito grande para mudar e não conseguimos, justamente por causa que o lucro não fica aqui. Ainda temos uma parcela grande da população vivendo perto da linha da miséria ou até mesmo abaixo dessa linha, o que é triste para um país que tem uma grande área para produzir alimentos. É uma questão política, uma questão de planejamento de educação, que nós precisamos revisar isso e ao longo do tempo, com certeza, vamos conseguir. É importante registrar também o seguinte: os países que passaram por esse processo são chamados de novos países industrializados, ok? Guarde este termo, porque eu não sei qual vai ser usado na sua prova, qual vai ser usado no enunciado da questão. Então, novos países industrializados, aqueles que receberam indústrias de fora após a Segunda Grande Guerra. Outro ponto que eu quero destacar com você, concurseiro, concurseira. Quando que começou a exploração do território brasileiro? Quando que começou a retirada dos nossos produtos ou dos nossos recursos? Vamos fazer o seguinte: agora nós vamos analisar alguns mapas e, a partir disso, nós construímos também essa ideia até chegar à Segunda Grande Guerra Mundial, que o Brasil dá o salto na sua industrialização. Observe comigo este mapa que está aí na tela. O mapa de Brasil Exploração. Dado esse nome, por quê? Se você notar, onde eu estou demarcando aqui no Nordeste essa área é a zona da mata, ok? Aqui começa o quê? A plantação de cana. A cana gerando açúcar para a Europa, coisa que a Europa não tem clima e não tem solo. No caso do Nordeste, que o solo de Massapê, um solo argiloso, muito fértil. E este outro ponto que eu estou demarcando aqui também, em vermelho, para você fixar bem, é a área da Serra do Mar que tirou-se, por exemplo, o pau-brasil em grande quantidade e mandado para a Europa. Por que o pau-brasil? O pau-brasil fornecia a tinta vermelha, que era muito cara naquela época, e Portugal até exportava isso para outros países, mas era necessário, em muitos casos, escravizar ou comercializar com os índios, dependendo da tribo que os portugueses encontrassem, incentivar este corte, carregar daí nas suas caravelas e levar para a Europa. Voltemos ao mapa, mais um detalhe que eu quero que você observe. Olha só, vou destacar aqui esta área da onde foram tiradas as chamadas drogas do sertão. Entenda aí que as drogas do sertão, da região das margens do rio Amazonas, tinham importância muito grande na alimentação. Imagina um período sem geladeira. Então, as ervas daí retiradas, um exemplo simples, pimenta, ou mesmo orégano, qualquer coisa que nós possamos entender como tempero, sempre foi utilizada para conservar alimento, já que não existia um freezer, uma geladeira. Castanha do Pará, um alimento importantíssimo até hoje. Se você for a qualquer supermercado e ver quanto custa 100 gramas deste produto, vai notar o valor altíssimo que tem essa mercadoria. Muito mais era no início da colonização lá no século XVI, que também tem que ser lembrado que é o período das grandes navegações, a expansão marítima. Vamos agora dar mais um salto aí do ponto de vista histórico e ver como evoluiu essa questão da exploração do nosso país. Veja o mapa comigo também, olha só. Você tem aí nesse mapa, notando que continua a exploração no litoral,
ok? Tanto da cana-de-açúcar quanto do pau-brasil. Mas a pecuária se instala nas margens do Rio São Francisco, na região sudeste, por exemplo, e também o ouro, tanto no interior do país como nas Minas Gerais. As especiarias na região norte também continuam sendo exploradas e assim o Brasil segue com a exploração da matéria-prima. Só pensa o seguinte, qual o problema de você mandar matéria-prima? Em princípio nenhum. A questão está em exportar essa matéria-prima sem valor agregado. Exemplo, mandamos a matéria-prima da cana-de-açúcar apenas fazendo ali aquele açúcar mais grosso, sem ele estar embalado em uma embalagem que aqui seja desenhada, que aqui seja planejada, que saia com a marca Brasil. Ou o próprio café, que nós vamos falar na sequência. Nós exportamos o grão, mas nunca torrado, nunca embalado em uma lata, nunca embalado em uma caixa que tenha a marca Brasil. Vamos ao próximo mapa. Observa aí, concurseiro, concurseira, um mapa da região sul, Caminho do Gado, séculos 18 e 19. Olha a construção que esse mapa tem. Saindo aqui de Viamão, passando por Vacaria, Lages, Curitibanos. Quando entra no Paraná, pelo município de Rio Negro, vai passar por Lapa, Palmeira, Ponta Grossa, Castro, Piraí do Sul, Jaguariaíva, entrando em São Paulo até Sorocaba. Veja o detalhe interessante. Coloquei aqui para você analisar várias cidades paranaenses. Todas essas cidades têm origem no tropeirismo. Esse rosário aqui que forma de cidades, todas elas uma distância aproximadamente de 50 quilômetros uma da outra, no sentido sul-norte. Por quê? O caminho que a mula fazia em direção a Sorocaba. O tempo ou o período que uma mula consegue andar durante um dia de 50 quilômetros carregando peso. Lembre-se, sem estradas naquele momento, sem o caminhão, sem o automóvel. Então, a mula foi, durante muito tempo, o maior ciclo econômico do nosso país, é o principal veículo para transportar mercadorias. E ela era levada até Sorocaba porque ali existia uma grande feira de comercialização que levava-se, por exemplo, o animal, vendia-se o animal para ser usado nas Minas Gerais e nas Minas Gerais o ouro era levado até o porto para daí ser exportado, ser levado para Portugal. A mula tinha essa capacidade física de carregar. E também sem pensar no seguinte, olhamos para o cavalo, é um animal mais bonito, é indiscutível, a beleza, a elegância no seu andar é maior. Só que uma mula tem um andar mais suave, ela não dá aquele tranco que o cavalo normalmente dá durante um trote, que torna desconfortável para quem está montado. Por isso que a mula era preferida e criou-se isso no Rio Grande do Sul para levar até Sorocaba, mas o Paraná foi beneficiado. Olhe no mapa e veja, de Rio Negro até Jaguariaíva, o rosário de cidades que ali se faz. Outro ponto importante, concurseiro, concurseira, que eu quero que você marque, e talvez aí em termos de dinheiro, em termos de trazer divisas para o nosso país, seja o mais importante, a chamada Marcha do Café. Vamos ao mapa também. Olha só, a Marcha do Café diz o seguinte, que começou-se a plantar café nas encostas da Serra do Mar, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. Com o tempo, esse café foi entrando pelo Vale do Paraíba e na região do Tietê para o interior do estado de São Paulo. São Paulo chegou a produzir, olha só essa percentagem, 70% do café do mundo. 70% é muito café, saindo apenas desta região. Automaticamente acumulou-se muito dinheiro no estado de São Paulo. Os fazendeiros, os barões do café acumularam muito dinheiro nesta região.
Mas continuando aí, antes de eu encerrar essa parte de São Paulo, veja que na sequência o café se espalhou para o norte do estado do Paraná. Por que para o norte? Aqui eu vou riscar para você o Trópico de Capricórnio. O café precisa de calor, não pode ter geada. Então, o norte do Paraná, a região de Londrina especificamente, onde eu vou circular aqui, foi a área que recebeu o plantio de café, que vai durar até 1975, o momento da chamada geada negra, que veio destruir o café. Veja, um pé de café, a partir do momento que ele é plantado a sua muda, até ele estar pronto para colher vai demorar no mínimo 3 anos. Então, o agricultor não mais podia esperar, depois que veio a geada e matou esse café, esperar mais 3 anos. E foi um ponto de modernização para o estado também. Só que também gerou as grandes favelas paranaenses vão surgir nesse período, porque milhares de pessoas abandonaram a área rural e foram para as cidades. Porque numa fazenda onde trabalhavam 100 pessoas para colher o café, passaram a trabalhar 2, 3 no plantio da soja. Então o café no Paraná foi o responsável por um grande êxodo rural. Mas em São Paulo, quando ele perdeu importância econômica, ele foi o responsável pela industrialização. Como assim o responsável pela industrialização? Pensa no seguinte ponto: já que houve o acúmulo de dinheiro pelos barões do café e este produto não mais tinha tanta importância no mercado internacional, então os barões do café pegaram esse dinheiro acumulado e passaram a investir na indústria. Tanto é que a maior industrialização do nosso país hoje está onde? No estado de São Paulo, principalmente ali representado pela Fiesp, que está na Avenida Paulista, que os estudiosos entendem que ali é o coração pulsante da indústria do nosso país. É a partir dali que o Brasil pensa, que o Brasil faz planejamento e que caracteriza-se como um país industrializado. Claro, industrialização tardia de substituição de importação, mas que vem tentando ganhar fôlego nesse sentido. Concurseira, concurseiro, vamos analisar agora um gráfico do nosso país, comparando, é claro, com outros. Me acompanhe, olha só, olha o título deste gráfico. Brasil e países asiáticos selecionados, proporção do valor adicionado da indústria de transformação no valor adicionado total em cada economia, que vai do ano de 70 até 2007, portanto bastante recente, de 1970 até 2007, um período interessante de comparação. Eu só vou comparar 2 aqui para que você tenha uma ideia do que aconteceu. Veja que dos anos 70 para cá, a China teve justamente um valor adicionado de maneira crescente. Olha só. E veja o que aconteceu com a indústria do Brasil, que era maior que a indústria chinesa, ficou praticamente estagnada em relação ao valor adicionado. E aqui nos anos 75 que isto vai acontecer. O que aconteceu? Nós investimos, claro, nos serviços e a indústria ficou de lado. Não crescemos tanto como deveríamos ter crescido. Você vai notar que a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil, idem para os Estados Unidos, e vem ganhando também poder no mundo, até ultrapassando os Estados Unidos em comercialização. Um exemplo simples quando pensamos na comparação com o Brasil. Vendemos o ferro para os chineses e aí não custa $300 uma tonelada de ferro. E compramos um carro que não tem uma tonelada de ferro, aí por 30, 40 mil reais, dependendo do automóvel. Isso significa que vendemos matéria-prima sem valor agregado e compramos um produto pronto, com
uma grande quantidade de valor agregado. Este é um problema ainda sério que o nosso país não conseguiu resolver. Mas cada vez que paramos para refletir sobre isso, vamos, é claro, melhorando o nosso nível e questionando aí os nossos governantes e a nós mesmos nesse sentido para poder resolver este problema. Concurseira, concurseiro, chegamos ao final de mais esse encontro e volto a insistir que o IBGE é o grande responsável por criar dados sobre a indústria brasileira. Tem um link na página do IBGE sobre a nossa indústria. E também a página da Fiesp. Ela deve ser consultada. A Fiesp vai usar os dados do IBGE, mas ali ela vai fazer uma análise, uma leitura, além de suas próprias pesquisas. Entre nessas páginas, dê uma boa lida, com isso você vai ampliar os seus conhecimentos sobre a industrialização do nosso país. Fecho aqui essa aula desejando a você bons estudos e uma ótima prova.